aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Obrigada, Carlinha. Então é isso, né? A gente vem para casa, mas a gente tem que levar a casa espírita com a gente, né? No dia a dia. Bom, então a gente vai fazer dar os nossos avisos aqui rapidinho. Então, lembrando que nós temos estudos, né? Praticamente todos os dias da semana. Dia de segunda-feira a gente está estudando libertação, que é logo aqui antes da palestra, né? E ele é híbrido, você pode assistir online, mas se você conseguir chegar mais cedo, é um livro maravilhoso, né? A gente está estudando a série André Luiz, estamos no Libertação agora. Dia de terça-feira, as primeiras e terça-feiras do mês, o estudo é em inglês, que é o Obreiros da Vida Eterna, só que é em inglês, mas é online somente. Dia de quarta-feira também é online, estamos acabando depois da morte e vamos começar o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, se não quiser pegar o estudo já assim, né, pela metade ou quase terminando, a gente com certeza vai avisar aqui quando estiver mais perto e seria uma ótima oportunidade porque o livro é maravilhoso. Eu tinha um pouco de receio de estudar Leon Denis, mas depois que a gente começou a estudar em grupo, tem sido muito bacana, muito legal mesmo, bem poético, muito legal. Dia de quinta-feira, a gente tem o estudo das obras básicas, que a gente às vezes fala, não, já li o Evangelho, já li o Livro dos Espíritos, tudo bem, check. Só que não, né? A gente tem que estar sempre revendo, a gente, cada vez que repassa, a gente aprende mais. Então, quem tiver disponibilidade para fazer o estudo dia de quinta-feira, que é online às 8 horas, uma semana a gente estuda o Evangelho, na outra semana a gente estuda o Livro dos Espíritos. Então, todo mundo convidado também. Nós temos várias atividades, porque a gente, né, tem que manter a casa aberta, então a gente tem várias atividades para levantar fundos, para ajudar a gente a pagar o aluguel, pagar a despesa, etc., e aí a gente tem, né? Tem cantina com coxinha fluidificada, a gente que não engorda, diet, é tudo de bom. E então é isso, né? Todo mundo, a gente de vez em quando faz um evento, né, social, então é bem legal, são várias maneiras que a gente tem. A gente tem uma biblioteca bacana, o aluguel é gratuito, a gente só pede um depósito de $10 para garantir que a pessoa se interessa o suficiente pelos $10 para devolver o livro depois que lê. Mas, então, a biblioteca da gente é muito legal, tem muito título bom. Então, quem quiser, é só dar o nome e pronto. E pode ficar com o livro quanto tempo precisar, tá?
A gente tem um grupinho de WhatsApp que é do desapego, né? Se você tiver alguma coisa que você queira doar aí aqui para o centro, manda foto para a gente posta e vende. Também é uma maneira da gente fazer algum tipo de trazer renda, né, para o centro. E as pessoas que querem desapegar também, né? É bom para todo mundo. A gente tem o nosso book club, que é muito legal, pessoal. A gente sempre escolhe um romance espírita. E o que a gente está lendo agora é o Há 2000 Anos. E aí a gente lê, né, assim, marca uma data para a gente se encontrar, né, determina o livro. E aí a gente tem também um grupinho de WhatsApp onde a gente, né, marca o nosso encontro, os detalhes, troca ideias. E é sempre muito enriquecedor. A gente se encontra na casa de alguém ou em algum lugar, come alguma coisa, conversa, discute sobre o livro. Então não é um estudo. A gente lê no nosso tempo, do nosso jeito. Tem gente que não gosta de ler, então pega o audiobook, escuta. E aí a gente se encontra e vai falar sobre o livro. Então é uma maneira de a gente se encontrar, né, socialmente, com um papo assim elevado, né, enriquecedor. Sem dúvida também todo romance espírita traz muita informação, muita instrução, muito consolo. Então é bem legal. É bem legal. Quem tiver interesse, gostar de ler, é muito legal. É bem interessante mesmo. E come bem. E come-se bem também. Come-se bem. O pessoal não tem miséria. Então tá, e né, para esse nosso último aviso, a gente tem o atendimento fraterno. Se alguém estiver passando por alguma dificuldade, tiver algum tipo de questionamento, aí pode procurar a gente. Teria que combinar um horário com a Tereza ou com a Claudinha. Elas estão de férias essa semana, mas de qualquer maneira, se precisar de ajuda, fala com alguma de nós que a gente entra em contato com ela e aí pode marcar. Geralmente isso acontece no horário antes da palestra, né? Ela agenda direitinho, aí tem um localzinho reservado aonde pode se conversar acerca, né? Não é um tratamento, mas é um auxílio, tá? Tá tudo disponível a quem precisar. Tá bom, então isso, assim a gente encerra os nossos avisos e a gente vai fazer nossa prece para dar início. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, espiritualidade amiga que já preparou o ambiente deste centro para nos receber com tanto amor, com tanta luz, com tanta dedicação. Te agradecemos profundamente, com o coração transbordando de alegria por essa oportunidade de aqui nos reunirmos para recebermos o esclarecimento, o consolo, para que a gente realmente possa nos ancorar nesse evangelho maravilhoso que nos dá um lenitivo, que nos ajuda a nos levantarmos a cada queda, a cada dúvida, a cada momento de dificuldade. Que a Tua luz, Pai amado, possa sempre nos iluminar também aqueles que porventura não possam estar presentes nesse momento e também aqueles que nos assistem remotamente, que todos eles possam ser envolvidos no Teu amor, na Tua compaixão, na Tua misericórdia. Pedimos também que o nosso orador na noite possa ser inspirado para que possa nos transmitir o resultado das suas reflexões com muita clareza e certamente tocando o coração de cada um que participar dessa palestra hoje e também futuramente, para que a gente possa tocar e ajudar na nossa escolha, na hora do momento das dificuldades, das escolhas do nosso livre-arbítrio. Se conosco, Pai amado, que assim seja. Muito bem. Então, a gente, hoje à noite, com muita alegria, a gente tem o nosso querido Humberto. Ai, peraí que sumiu aqui o mouse. Aqui. O nosso querido Humberto está aqui conosco mais uma vez, com a palestra Ensina-nos a Orar. Bem-vindo, Humberto. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Na realidade, o título diz respeito a uma solicitação de um dos apóstolos. Às vezes a referência a respeito do apóstolo Pedro, mas os evangelistas não registram o pedido de Pedro. Um dos discípulos
vendo Jesus orando após o término da prece que Jesus estava fazendo, um dos discípulos pede, então, para que ele nos ensinasse ou os ensinasse a orar. Interessante que a oração já é pesquisada há um bom tempo. Nós diríamos até mais de 2 décadas, onde neurocientistas verificaram que quando a criatura ora, há uma verdadeira explosão de neurotransmissores, onde se inclui serotonina, ocitocina, etc., de benefício à pessoa que ora, aquele que ora. E o que é mais interessante, que eles verificaram através de tomografia que há uma oxigenação gigantesca no frontal e menos oxigenação no occipital, o que dá a sensação da pessoa não estar no ambiente. Nós acreditamos que você já deve ter experimentado algo semelhante. Se fechar os olhos e fazer a prece, quando você abre os olhos, dá-se a sensação, por vezes, de que você não estava no local. Não é assim? Mas não é só porque há o processo da oxigenação, do menor oxigenação. É também uma outra condição que aí a ciência não se envolve, não é? Em relação à questão do espiritual. Quando nós fazemos prece. Por isso que às vezes, isso não é um ritual espírita, mas às vezes o cerrar os olhos, desde que a pessoa se sinta confortável, aumenta o poder de concentração. Né? Porque quando nós ficamos com os olhos abertos, nós às vezes nos distraímos, mesmo que nós estejamos no nosso lar. Mas acontece esse processo de dar essa sensação de não estar no ambiente. Porque, na realidade, nesse momento que nós estamos orando, nós adentramos na realidade que é nossa. Nós adentramos, ou seja, nós agimos na dimensão paralela ou na dimensão que a gente chama espiritual. Por isso que quando se volta, o reflexo está no cérebro, mas ele acontece nesse nível por conta de nós, como espíritos, agirmos também, porque somos seres somos multicriaturas, não é? Na realidade, nós não agimos só nesta dimensão. Tanto é que um cochilo, algumas horas de sono, não é? Nós estamos na realidade que é nossa. Nós nos manifestamos na dimensão espiritual, ou dimensão paralela, se você preferir. Né? Porque nós somos essas criaturas onde agimos ao mesmo tempo. Basta, então, às vezes, um pequeno cochilo e nós nos percebemos na dimensão paralela. E isso, quando nós fazemos a prece, nós notamos, cuja condição vai influenciar o cérebro físico. Por isso que essa sensação de estar deslocado do ambiente, como de fato nós estamos mesmo, né, quando fazemos isso. Ou até quando nós dissemos, né? Às vezes até mesmo na casa espírita. Na realidade, na casa espírita a gente não dorme, a gente se desdobra. E quando ronca é porque o desdobramento é profundo, por isso que tem esse problema. Mas o fato é uma realidade incontestável, só que a ciência não vai olhar o aspecto espiritual. Ela olha os efeitos que acontecem no cérebro. E é tão interessante porque a repetição faz com que nós mergulhemos na realidade nossa, que somos espíritos, cada vez de forma mais intensa. Quem disse isso? Olha que coisa incrível, né? Como o Jesus, quando passou há mais de 2000 anos no planeta, tocou nesse assunto. Ele traz a parábola do amigo importuno. O amigo importuno é uma parábola, uma historinha com fundamento. Ele utilizava de historinhas ou de parábolas, onde haviam fundamentos morais, fundamentos onde se ensinava através delas. A parábola diz que um amigo vai até a casa de outro, bate à porta, isso à noite, e pede através, né, batendo na porta, pede para
o seu amigo morador que ele precisava de uns 3 pães, porque ele havia acabado de receber um outro conhecido dele na sua casa e não tinha nada para lhe ofertar. O amigo de dentro da casa diz: eu já fechei a porta, os meus filhos já se recolheram comigo e eu não vou poder te atender. Mas o que acontece, né? Por isso o importuno, ele fica insistindo, e chega um determinado momento que, por conta da insistência do outro em pedir lá os pães, em bater na porta, ele acaba sendo atendido. Aí ele diz assim: se isto acontece, nós devemos, em relação ao nosso Pai, pedir sempre, insistir no pedido. E daí ele continua, porque isso está registrado em Lucas, no evangelista Lucas, depois você dá uma olhadinha, ele continua, né? Quando você bate, você procura, você acha, quando você bate, a porta abre, não é verdade? Lembram-se dessa passagem? Então, exatamente esse é o aspecto. Peça, insista, porque se o amigo, na nossa dimensão, atenderia, que dizer Deus que nos ama integralmente, né? E dentro desse processo da questão da oração, nós trouxemos aquela que ele ensinou, que é exatamente o Pai Nosso, que quando nós vamos verificar, ele é um literal poema, que embora de poucas palavras, encerra a pregação nazarena, porque Jesus era nazareno. Como uma pequena semente, ele guarda o potencial da grande árvore. E a oração é simples, mas contém profundidade infinita, e cada palavra carrega um significado espiritual e moral, né? O Pai Nosso, quando nós vamos ver, ele é uma síntese perfeita do que a gente pode louvar, pedir e agradecer a Deus, refletindo o nosso compromisso íntimo com o Criador. Se nós analisarmos, né, por vezes a oração, nós precisamos prestar atenção, porque há um compromisso em relação a Deus, há consciência e compromisso em relação a essa prece que Jesus ensinou. Por quê? Cada frase do Pai Nosso, ele reflete um compromisso entre nós e Deus, que não deve ser, então, repetido automaticamente. Haviam instruções, às vezes, dependendo da religião que você vê, faz X quantidade. E não é quantidade, é qualidade. E qualidade significa ter consciência, compromisso e ter o quê? Efetivamente colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo, seja pedir, seja louvar, seja agradecer, né? É exatamente esse o aspecto que é o convite, significando que essa estrutura da prece ela é dividida em 3 partes. Ela tem o prefácio, tem as petições e a conclusão. Ela é simples, é direta e ela é profunda. Se nós formos analisar, pegando logo no início, né? Pai Nosso que estás nos céus. É interessante verificar que reconhece Deus como Criador e nos irmana com o próximo. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Percebeu a diferença? Ou seja, veja como o ensinamento do Cristo, ele não era um ensinamento, não é, de caráter individualizado. Ele buscava exatamente isso, solidariedade e fraternidade, que é o que a gente verifica que precisa no mundo. Não é uma realidade? Ao dizer Pai Nosso, nós estamos com consciência e compromisso, aceitando viver em fraternidade com os outros filhos de Deus. Não é verdade? A gente está... Porque se o Pai é nosso, existe uma relação aí, então, de que nós entendemos que o semelhante, seja ele de que designação for, de que cultura, de que religião, de raça, é nosso irmão, é nossa irmã. Ponto. Independente de posicionamento da criatura, etc.
porque na realidade esse é o ponto, não é, em relação à oração. Aí ele diz: santificado seja o vosso nome. Santificar o nome é respeitar, é amar e confiar em Deus, reconhecendo a sua presença em tudo. Por isso que André Luiz vai utilizar no livro Evolução em Dois Mundos uma simbologia interessante. Ele diz: o peixe vive no mar e não tem consciência de que aquele líquido lhe dá a vida e estrutura toda a sua existência. Nós somos assim perante Deus. Somos sustentadas no seu amor, tendo consciência disso ou não. Coisa impressionante, né? Ou seja, nós vivemos, conforme diz o próprio autor já citado, no hausto do Criador. Ou seja, uma simbologia. É como se vivesse na respiração de Deus. É simbólico isso, porque a gente define Deus e não necessariamente sabe o que é. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dado a importância do assunto, o primeiro capítulo é Deus. Aliás, foi citado aqui como uma obra de estudo e vale a informação. O professor Herculano Pires, José Herculano Pires, que talvez você já tenha lido alguma das obras dele, foi considerado um dos grandes filósofos espíritas, bem como Leon Denis, que também foi colocado aqui, uma das suas obras, entre tantas. Ele, inclusive, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chegou a dizer a respeito do professor José Herculano Pires que ele foi o melhor metro que mediu Kardec. Ele foi um dos tradutores do Livro dos Espíritos, entre outras obras que ele traduziu, mas ele traduziu o Livro dos Espíritos. Aliás, é muito particular, mas, na nossa opinião, é uma das melhores traduções, uma vez que ele faz inserções de rodapé a respeito de parapsicologia, etc. É extremamente rico. Bom, ele foi um dos tradutores. Ele estudou, não leu, porque ler é uma coisa, estudar é outra, não é verdade? Ele estudou o Livro dos Espíritos, porque ele marcava as datas de início e, obviamente, quando reiniciava, né, ele estudou 1.500 vezes o livro que ele traduziu. E ele dizia o seguinte, que cada vez que ele reestudava, ele via algum apontamento que não havia percebido. Por quê? Porque a questão da maturidade espiritual está em outro nível. Você tem um outro alcance. Até porque, não é, as leituras vão acontecendo de outras obras também. Então você tem um outro alcance. Por isso que Jesus não era, Jesus é. E é porque, não é porque é hoje e não será amanhã. Ele é, porque não existe tempo. Os ensinamentos dele estavam apenas adaptados para a questão dos indivíduos há 2000 anos atrás. Não dá para fazer anacronismo. Anacronismo é o conhecimento de hoje colocado há 2000 anos atrás. Ele tinha que adaptar para criaturas que eram pescadores, que eram cuidadores de ovelhas, ou agricultores e coisa do gênero. Então ele adaptava. Se ele estivesse entre nós hoje, ele utilizaria os recursos que nós temos, não é verdade? A condição de poder utilizar, e o linguajar dele seria um linguajar que diz respeito à nossa condição de conhecimento atual. Então, quando nós pegamos a essência daquilo que Jesus trouxe, por isso que trouxemos efetivamente a prece que ele nos deixou. Quando nós vamos buscar a essência, nós vamos encontrando esse nosso compromisso, se é que a gente tem compromisso conosco mesmo. Porque a realidade é de nós para conosco, não é verdade? E depois de nós para com Deus. Porque o compromisso começa em nós. Faz sentido para você? Não. Se a gente não tem compromisso conosco, a gente não tem compromisso com ninguém. Não é verdade? E veja, qual é o compromisso que nós temos conosco? Está lá. Que nós passamos pela condição da fraternidade,
até porque o Pai é nosso. E nós então santificamos, e santificar é respeitar, amar e confiar em Deus. Mas se nós estamos respeitando, amando e confiando em Deus, e Deus se reflete na criação, quando nós respeitamos, amamos, nós estamos na criação, naquilo que Ele criou, nós estamos efetivamente nos relacionando com o divino, amando a Deus. Mas não termina aí, né? Venha a nós o vosso reino, diz a prece. O reino de Deus está sendo desenvolvido em nós. Ele virá pelo esforço e vivência no bem. Nós estamos falando muito em planeta de regeneração, não é verdade? Bom, vale lembrar que regenerar é melhorar-se, é modificar. E não é algo que vai vir de fora para resolver o problema que nós criamos. É esforço nosso. E através da questão do esforço rotineiro em nós, é que nós influenciamos na sociedade. Essa é a relação da questão de fazer com que o mundo se torne melhor. Começa o esforço em nós. E aí é o esforço e a vivência no bem. Ou seja, o convite é: façamos o bem sempre, da maneira que for possível, aonde nós estivermos, com quem nós nos encontrarmos, nos movimentos mais simples que possa parecer, porque o bem é o bem, não existe escala em relação à questão do que o bem é maior ou menor. Quando nós temos a ação no bem, ele se identifica com o cosmos, ele está identificado com o divino. Então, o bem, ele precisa ser feito. Aliás, quem faz a sugestão é uma mensagem do Altino Ferreira, que vem pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que ele diz que a atitude do bem da criatura, ele vai dando exemplos simples em relação às questões. Querem ver? Por vezes nós estamos diante da mídia em relação ao noticiário, que efetivamente toda notícia que vem da mídia tem que ser algo que seja exceção à regra, não é verdade? É uma exceção à regra, não é a regra. A regra de 8 bilhões de criaturas qual é? Trabalhar, estudar, produzir, fazer o melhor, não é isso? Essa é a regra. O que sai dessa regra é o que vira notícia, não é assim? E claro, a mídia sabe disso. Ora, não dá para viver desinformado, ok? Significa que nós temos contato com a informação. A pergunta é: o que é que nós fazemos com ela? Nós temos duas situações para fazer. Ou entramos dentro da notícia, que é a opinião de uma empresa, tá certo? A opinião de uma empresa, nós mergulhamos na notícia e com isso a gente se revolta, dependendo da notícia. Como é que isso foi acontecer? E efetivamente não constrói absolutamente nada para nós, a não ser um processo que vai se tornando doentio, que vai se tornando enfermiço, não é? Ou, se nós pararmos para pensar, é a hora de fazer o bem. Como? Ore por aquelas criaturas que estão passando pelo processo da exceção. É uma ação no bem ou não é? Ore por eles. Porque está acontecendo determinado evento assim ou assado em tal local. Ore por eles. Não precisamos fazer todo um evangelho no lar, mas dirijamos pensamentos positivos para aquelas criaturas. É caridade, é o bem em ação. Quero ver outra coisa simples que nós sempre usamos nas nossas palestras. Cumprimentemos as pessoas
direcionando para elas efetivamente aquilo que nós estamos dizendo e não comercialmente agindo. Se nós damos o bom dia, que o bom dia seja efetivamente dentro do esforço e vivência do bem, que ele, de fato, a pessoa para a qual nós dirigimos, receba, de fato, as energias positivas para um bom dia. Até porque, quando nós fazemos isso, nós nos envolvemos em primeira instância, porque somos nós os emissores, as emissoras dessas energias. Nós nos envolvemos primeiro e direcionamos para o semelhante. A gente não fala de passe, o que é que nós estaremos fazendo naquele instante, através de um cumprimento. É que de repente, às vezes a gente não acredita nisso mesmo, não acredita nisso mesmo, porque às vezes a gente não acredita em nós. Nós não acreditamos, às vezes, nos nossos potenciais. E olha, foi o Cristo que disse a respeito da nossa condição superior sobre a nossa existência. Quando ele lembrou lá o Salmos 82, versículo 6, que o registro está: sois deuses, filhos do Altíssimo. E ele faz o complemento: podeis fazer o que faço e muito mais. Olha que coisa impressionante. Mas através de um cumprimento? Não é através de um cumprimento comum, é através de um direcionamento para que a pessoa tenha de fato um bom dia. Dá para fazer um bem por dia, não é verdade? Em 365 dias nós teremos feito 365 ações no bem. Imagina se a gente aumentar, porque dá para usar bom dia, boa tarde e boa noite. Vão ser 3 vezes por dia. Se nós dermos seguimento nisso durante anos da nossa vida, só a contabilidade divina vai saber dizer quantas vezes você fez o bem para o próximo. E a gente diz que não tem condições, não tem tempo, não tem hora. Quando a gente tem a vida à nossa disposição para externar o que é bom em nós para o semelhante. Veja se não... Esses são os aspectos daquilo que a gente... Venha a nós o vosso reino. Ora, mas Jesus vai dizer o seguinte: onde é que está o reino de Deus? Ele diz: não adianta você procurar aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O inferno também. É tudo uma questão de escolha. É uma questão de plano mental. Cada um vive no plano mental que cria para si mesmo. E não é e às vezes a gente ouve assim: mas é porque o indivíduo foi para o umbral. Ninguém vai para o umbral. A pessoa vive a realidade mental aonde ele estiver, no corpo físico, fora do corpo físico. Não muda absolutamente nada. Como se o umbral fosse o inferno dos espíritas e o nosso lar fosse o céu. Na realidade, o indivíduo vive um padrão aonde ele não precisa sair do corpo em definitivo para experimentá-lo. Ele vive esse padrão mental. Quando ele adormece, ele sai do corpo e continua vivenciando a realidade que lhe é própria. Estando ele saindo pelo processo do sono natural, ou até mesmo do magnético, se for o caso, ou seja, ou ele saindo em definitivo, que a gente diz que é o desencarne, ele vive o padrão mental que ele criou para si mesmo. Por isso, essa relação de nós trabalharmos essa questão desse reino em nós, através da onde? Você veja que a prática é através do esforço e a vivência no bem. Mas não termina aí, não é? Porque seja feita a vossa vontade, diz a prece. É a questão de aceitar as leis divinas com humildade, despir-se do orgulho e confiar na justiça divina. Aí tem a pergunta de Kardec, na 621 do Livro dos Espíritos: onde é que estão escritas as leis de Deus? A resposta de 2 palavrinhas: na consciência. Por isso que somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros das nossas ações. Mas não é das nossas ações nesta dimensão. Porque as nossas ações já se dão na dimensão paralela, através daquilo que se mantém nos pensamentos de interesses e dos nossos desejos. Porque nós sabemos que o pensamento é similar a uma onda eletromagnética. Quando nós emitimos, não é, daquilo que nos interessa, daquilo que são os nossos desejos, nós nos conectamos com mentes, estejam elas na dimensão em que estiverem.
né, nós fazemos um processo de retroalimentação. Alimentamos energeticamente e recebemos energeticamente. Fazemos um processo de troca. E, obviamente, essa estrutura é a ação na dimensão espiritual. Para se materializar aqui na dimensão onde nós nos encontramos, basta que haja oportunidade. Mas se não tiver oportunidade, pouca diferença faz. Ela já está agindo na dimensão paralela, porque ela está materializada. Porque se ela é uma onda eletromagnética, ela está materializada na dimensão paralela, agindo em nosso favor ou ao contrário. Veja como é interessante verificar que essas leis estão íncitas na consciência, dizem os Espíritos. Por isso, de novo, independente de onde sejam feitas, realizadas essas ações, nesta dimensão ou na dimensão paralela, nós não fugimos das nossas próprias criações. Que coisa fantástica, né? Porque não é Deus que fica cuidando da criatura para castigar, para perdoar ou coisas do gênero. Somos nós que nos conduzimos na vida e, com a liberdade de escolha, somos respeitados, respeitadas naquilo que nós achamos mais adequados para nós mesmos, mesmo que às vezes as escolhas sejam as mais infelizes. Porque com o nível de inteligência que temos, o nível de capacitação que temos, já com uma consciência desperta, uma vez que muitas consciências dormem. Se você pegar o livro Voltei, do irmão Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele faz uma observação interessantíssima. Ele diz que 1/3 da humanidade vive da irracionalidade para a inteligência. O outro 1/3 vive da inteligência para a razão. E o último 1/3 vive da razão para a humanidade. Significa que a consciência de sono é maior do que nós possamos imaginar. O indivíduo, como diz André Luiz no livro Sexo e Destino, através também da psicografia do mencionado médium, nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que nascem, crescem, reproduzem, se cuidam das crias e morrem. Só que eles são um princípio espiritual. Nós somos espíritos. O que nos diferencia tem algo a mais do que esses 5 movimentos. Tem o sentido da vida, tem a condição da espiritualização do ser, tem a observação de nós em nós mesmos, na vivência dessas leis que estão íncitas, como dizem os Espíritos, na nossa consciência. Outro aspecto, não é se seja feita a vossa vontade, tem um compromisso com a vontade divina. Aceitamos nossa responsabilidade perante nossa evolução e a do mundo, porque nós não evoluímos sozinhos. Tem a história de que os capelinhos, lembra disso aí? Que aí a turma não estava adaptada lá, e aí vem para o planeta Terra. Ok. Se você pegar o livro A Caminho da Luz e na sequência o livro Colônia Capela, nós vamos verificar que em várias raças mães, então não foi numa única, vieram em torno de 12 a 15 milhões de pessoas. Em várias raças mães, porque não tinha gente para reencarnar todo mundo ao mesmo tempo. Se tirar 15 milhões de pessoas hoje do planeta, muda o quê? Significa que não é saindo uma pequena parcela dessa estrutura que nós temos aqui que vai fazer mudança, se nós não tivermos o compromisso para conosco. Quando nós nos comprometemos conosco na questão de nos melhorar, nós influenciamos o semelhante, sim ou não? Percebeu? Como não é uma coisa, ao mesmo tempo que é uma construção individual, nós vamos fazer nesse reflexo para o outro o quê? O bem, a caridade, porque nós passamos a refletir aspectos bons,
independente de muitas coisas que nós temos ainda que trabalhar em nós. Nós vamos fazendo esse esforço, nós vamos influenciando. Esse é o planeta de regeneração. Ou então a gente vai ficar esperando, é melhor sentado mesmo, porque em pé vai demorar muito. Não é verdade? Vai demorar muito. Então é um trabalho que nós vamos fazendo. E aí ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhece as nossas necessidades materiais e espirituais. E a importância de compartilhar, de dividir, porque é uma consciência coletiva. Fala-se no plural, nos dai, indicando solidariedade e interdependência, ou seja, dependência mútua. Não é para mim, é para todos. Ele entende essa solicitação, é uma solicitação que reconhece essas necessidades que todos nós temos. O pão do físico e o pão do espírito. Aquilo que faz com que nós nos movimentemos. Nós necessitamos desses dois aspectos, do alimento material e do alimento espiritual. E o alimento espiritual é quando nós colocamos Deus como fim, não Deus como meio. Enquanto nós colocamos Deus como meio, né, o fim sempre será interesses voltados pura e simplesmente para as questões materiais e imediatistas. Deus é fim, não é meio. E significa que essa alimentação que nós precisamos como espírito, ele está exatamente naquele momento que Jesus vai dizer para o indivíduo que chega lá para ele e diz assim: é lícito pagar imposto? E às vezes a gente reclama de pagar imposto, né? Mal sabe como é que era na época que o Cristo estava lá na Judéia. Porque eles eram conquistados pelos romanos, e o romano, o romano deixava os mandantes da época continuarem mandando como verdadeiros fantoches que eram manipulados por eles, que eram os conquistadores. Então, o pessoal que estava já acomodado já cobrava imposto da população. Aí vinha o conquistador e também cobrava imposto da população. A população, se a gente recomenda pagar imposto, as pessoas procuravam sobreviver, porque eram verdadeiramente acharcados de ambos os lados, para se ter uma ideia. Onde a vida não valia nada, onde a vida virava moeda de troca. Aí chega o cidadão para Jesus e diz assim: é lícito pagar o imposto? Quer dizer, é justo pagar o imposto? Claro que tinha uma pegadinha ali. Porque se ele dissesse não, o pessoal o acusaria aos romanos dizendo que ele estava contrário ao conquistador. Não é verdade? Se ele dissesse o pessoal diz assim: você está contra o nosso povo, que está sendo massacrado pelo conquistador. Olha que situação. Qual é a pergunta que ele faz? Qual é a efígie que tem a moeda? A efígie é a cara. Ele diz assim: de César. Ele diz assim: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César a gente dá o nosso compromisso diário do nosso trabalho, seja dentro do lar, seja fora do lar. Não é dentro do lar porque é home office, é dentro do lar cuidando de uma estrutura de família. Esse é dar a César. E a Deus o que é que eu dou? O bem que eu faço ao próximo. Veja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu faço e me alimento porque preciso do pão, mas também me alimento espiritualmente, né, com o pão do Espírito, através da ação no bem. Tudo nos leva ao exercício nosso. E efetivamente perdoar as nossas dívidas. Né? A gente joga para o divino. Reflete o compromisso de perdoar para ser perdoado. Exige autoconhecimento e esforço moral. Não é Deus que perdoa, nem Deus que castiga. Somos nós diante da nossa realidade. Eu preciso exercitar o perdão
Porque o perdão começa num processo de auto-perdoar-se. Porque se eu não viso o exercício de me perdoar, pelos equívocos que eu cometi, eu não perdoo ninguém. Não é? Se eu não sou bom para mim, eu não sou bom para o outro. Se eu não gosto de mim, eu não gosto dos outros. Porque perdoar, amar, não é? Ser bom é exercício. Não é algo que a gente tira de fora para dentro. Porque, aliás, numa das mensagens do próprio André Luiz, aqui já citado com o mesmo médium, no livro Sinal Verde, ele tem uma mensagem que diz: nem castigo, nem perdão. Existem leis, as leis estão íncitas em nós. Quem é que perdoa e quem é que castiga? Percebe? Sou eu diante da minha realidade. Por isso que o Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado é de origem latina, que quer dizer errar o alvo. Não tem essa conotação que a gente às vezes ouviu a respeito. Não é? Significa dizer o quê? Ora, se é lei, a lei não é de ação e reação, porque ação e reação é a terceira lei de Newton, é uma lei de natureza física. Para o espírito, a lei é de causa e efeito. Como o elemento causador, se os efeitos pela causa não são bons, à medida que a criatura se conscientize, porque ela não se conscientiza tudo de uma vez, né? Porque nós não nos suportaríamos numa única situação, à medida que a criatura se conscientize, ela começa a causar diferente. Fazendo o quê? Aquilo que o Pedro disse: o amor cobre uma multidão de pecados, é uma conta de débito e crédito, aonde a criatura age nela mesma. Então a questão do perdão não é Deus que me perdoa, sou eu que ajo positivamente, sendo o causador e fazendo diferente, aonde eu vou anulando questões dos meus equívocos. Percebe como é uma relação da criatura nela mesma. Não é uma situação que a gente joga para o divino, porque agora eu sou bonzinho com fulano. Não, eu tenho que trabalhar essas questões em mim mesmo. Não é? Porque Deus nos ama, ponto. Então Ele não castiga nem perdoa. Não é verdade? Porque Ele nos ama. Se Ele castigasse uns e perdoasse outros, Ele seria parcial. Então, significa que nós temos que trabalhar em nós mesmos. E se a gente tem alguma coisa que alguém nos fez, perdoe. Não significa ser capacho dos outros, nem colocar os outros como capacho. Perdoemos. Ah, mas é que o indivíduo não me perdoou. Problema de quem não perdoou. Passou a ser o problema daquele que não perdoou, não seu. Ah, mas eu não tenho nem mais contato. Ore por ele. Ah, quem é que disse isso? Jesus. Ora por aquele que te calunia e te persegue. O contrário também funciona. Por aquele que um dia eu posso ter caluniado ou perseguido. Note como é um esforço de nós para conosco, né? Refletindo esse compromisso nosso de perdoar para ser perdoado. E a avaliação e perdão, reconhecer erros e estar disposto a perdoar é essencial para a nossa evolução. Não sai do lugar comum se não usar dessa estratégia. A gente fica patinando no mesmo lugar. Ah, não, esse desaforo eu vou levar para o túmulo. Não vai, porque passa do túmulo. É a mala sem alça que continua na dimensão espiritual, aí aquela mala sem alça reencarna. Haja paciência de quem pegar a mala de novo. Não é verdade? Principalmente quando chega na adolescência, que não tem hormônios, tem demônios. Aí é aquela mala já na adolescência. Aqui é para prova, não, é expiação. Outro aspecto, e não nos deixes cair em tentação. A gente é tentado no quê? No que gosta. Não é verdade? Se você gosta do quiabo,
Eu acho que quiabo tem parte com o demônio, com aquela barra, sabe? Porque se você gosta de quiabo, você é tentado na frente de um prato de quiabo. Não é verdade? Então, se você gosta de pudim de leite condensado, estou usando exemplos simplórios. Você chega na frente, você baba, não é verdade? E tem uma notícia boa para te dar. Se você gosta de alguma coisa e lembrou daquilo que você mais gosta, você já comeu. Porque o seu cérebro não tem ilusão para ele. É tudo real. Olha que coisa incrível. Né? Isso foi a ciência que descobriu. Né? Para o cérebro, toda fantasia que o indivíduo crie é real. Olha como Jesus tinha tocado no assunto. Se você pensar no adultério, lembre-se que ele estava falando com uma sociedade de há 2000 anos atrás. Ele tinha que ser objetivo nos aspectos. Se você pensar no adultério, você já terá adulterado. Por quê? Porque se reflete no cérebro a realidade da fantasia como real. Que incrível, não é verdade? Que incrível! O cidadão passou há mais de 2000 anos no planeta e nós depois comprovamos cientificamente aquilo que ele disse. A gente tratou de pegar a figura dele e transformar numa figura religiosa, etc. Que ele não trouxe religião nenhuma. Né? Ele trouxe foi espiritualização do ser. Ele trouxe norte para as criaturas. Ele trouxe uma ressignificação da vida das criaturas. Não era pura e simplesmente aqueles 5 estágios que o André Luiz coloca no livro. Não nos deixes cair em tentação, literalmente naquilo que a gente gosta. Reconhece as nossas fragilidades. Pedimos forças, então, para resistir ao mal e às tentações. Na realidade, o Felipe vai falar com Jesus, está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia também do Chico, que o Felipe chega para ele e diz: Senhor, por que o Senhor não dá aí? Não tinha a palavra passe. Né? Não dá uma bênção nesse povo e não faz todo mundo ficar bom. Você já imaginou que beleza, já que chegasse aqui e desse um passe na gente e estaria todo mundo bom vai sair daqui. Aí ele perguntou para o Felipe: você, Felipe, já integrou o reino dos céus no seu coração? Significa, já parou de reclamar do tempo? Já parou de falar mal da vida alheia? Parou de viver em mau humor, levantar de manhã ninguém te suporta? Né? Parou de se estressar no trânsito? Né? Porque, claro, teria que ser atualizado, né? Teria que ser atualizado. Parou de fazer pouco caso das pessoas, de olhar torto, de se achar superior, e coisa do gênero. Você já parou? Não, ele deve ter feito as perguntas adequadas ao Filipe para a época. Aí o que o Filipe respondeu para ele? Eu não, Senhor. Eu disse: então como é que você quer que eu imponha uma situação sobre as pessoas? Não é fantástico isso? É simplesmente incrível. Claro, é a fragilidade. Ele vai dizer para o próprio Filipe: Filipe, o homem ser humano, é mais frágil do que mal. Na fragilidade do ser está no processo do autodesconhecimento. Quanto mais eu me desconheça, mais frágil eu estou. Quanto menor o meu conhecimento sobre mim mesmo, eu vivo com as emoções e os pensamentos dos outros. Porque se nós vivemos em contato permanente, porque a gente tem uma glândula que se chama pineal aqui no centro do cérebro, que é chamada pelo André Luiz, no livro já citado Evolução em Dois Mundos, uma glândula da vida mental. Significa que a gente está conectado em tempo integral com o que nos interessa. Por isso que o Paulo vai dizer: uma multidão de testemunhas vos acompanha. Não é um monte de espírito que fica atrás da gente. São as conexões de caráter mental, que ficam em tempo integral, porque não importa se está dormindo ou não, porque ela está funcionando. Não é? Ela mantém emissora e receptora em tempo integral. Então não importa se o indivíduo está em estado de vigília ou se ele está adormecido. Significa que esses contatos continuam existindo, fazendo a nossa realidade e a realidade dos outros. Por isso que é a questão da fragilidade. Maior conhecimento de si mesmo, maior domínio da própria existência. Menor conhecimento, vive-se, né, nas ondas dos pensamentos e das ações dos outros. E ele diz: o mal como criação humana, não vem de Deus.
Um ser que ama em absoluto não poderia criar o mal. Não vem de Deus, mas vem das ações do desconhecimento do amor das próprias criaturas. Veja, é uma questão de ignorância. O indivíduo ignora, então ele não tem respeito por si mesmo e ele reflete aquilo que ele não tem nos outros. Então ele desrespeita e às vezes você vê parte da sociedade que age de uma maneira similar, né? Como se fosse gado, sendo marcado e dirigido pelos interesses de A, B ou C. E aí a gente pede ajuda para não repetir erros. E qual é a conclusão dessa prece? Assim seja. É a expressão de aceitação da vontade de Deus e do desejo humano de realizar o bem. Porque amém, ou assim seja, o amém é a mesma coisa. O assim seja, o amém significa assim seja. Ambas expressam nossa confiança em Deus e desejo sincero de que a oração se concretize. E o Pai Nosso e a nossa vida, cada frase é um guia para atitudes diárias de amor, perdão e esforço no bem e aumento da nossa confiança em nós, para que nós tenhamos essa relação de maior expressão com Deus. É compromisso com Deus. Repetir o Pai Nosso é renovar diariamente nosso pacto de crescimento e conexão com o Pai. Então nós verificamos o seguinte: quando nós formos orar o Pai Nosso, veja a estrutura toda que está contida nessa oração, que, como nós vimos, ela tem uma expressão simples, mas é literal, um poema de amor, de confiança e de trabalho de nós, em nós mesmos, para refletir no outro. Com isso, nós alcançamos a paz. E falar em paz, muita paz a todos. Nossa, muito obrigada, Humberto. Que coisa. Então, com toda essa informação em nosso coração, nesse momento, então a gente vai entrar em sintonia com o mais alto e vamos elevar a Deus nosso Pai essa oração linda que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda temos dentro de cada um de nós, porque só em Ti brilha a luz do poder, da glória, da justiça e do amor para todo sempre. Pai de amor, recebe essa prece, transformando-a em bênçãos, em luz, em tolerância entre os povos. Onde quer que haja dor, sofrimento e guerra, que o Teu amor aí possa se fazer presente. E também invadindo os corações daqueles que estão em desespero, que estão em dor nos hospitais, nas penitenciárias, no íntimo de cada um daqueles que Te negam, porque não Te conhecem ainda. Que cada uma dessas pessoas possam ser tocadas e pedimos também por nós mesmos, pedindo que o Senhor e os espíritos superiores, nossos anjos da guarda, espíritos familiares, possam invadir o nosso lar com uma luz maravilhosa. E aí, higienizando o nosso lar, se porventura aí houver algum irmãozinho que esteja perturbando ou precisando de ajuda, de socorro, que o Teu amor possa chegar até lá e socorrê-los, amparando, e assim pedindo também por todos aqueles que residem conosco,
que eles possam também receber essa luz, esse amor, esse amparo. Obrigada, Pai amado, por essa doutrina maravilhosa, por essa casa que nos acolhe e que nós possamos levar esses ensinamentos na certeza de que nunca estamos sós. Na hora das dificuldades e também nos momentos de alegria, que nós sempre lembremos de Ti, de orar a Ti, porque Tu sempre estás conosco, nos amparando e socorrendo. Obrigada mais uma vez, que assim seja. Nesse momento vamos passar ao